Tudo certo? Então bora começar. Boa tarde, pessoal! Tudo bom? Vamos para a nossa segunda entrevista do dia. Muito prazer, eu sou Yasmin Escobar, estarei aqui entrevistando a nossa queridíssima Germana. Eu estava pensando se era Viana, Germana Viana, que irá se apresentar também, por favor. Oi, gente. Eu sou uma estranha no ninho, vocês estão aqui no evento de jogos, mas eu sou uma quadrinista, isso quer dizer que eu escrevo roteiros e faço desenhos, né? E desenho impressora em quadrinhos. Eu sou autora de Lizzie Bordella e as Piratas do Espaço, As Empoderadas. Eu sou a editora e uma das autoras do Gibi de Menininha, historietas de terror e... eu não vou falar porque temos crianças na sala. E também eu faço parte do trio Menage, junto com o Aldo Ferreira e o Marcati, onde a gente faz gibi e não o ato propriamente dito, né? Entre outras coisas. E como eu tenho editoras loucos, eu também faço algumas adaptações de livros clássicos para os quadrinhos, porque eles acharam super legal pegar alguém que faz terror e erótico, lembrando sempre que tem uma criança na sala, para fazer clássicos, e tá tudo bem, porque eu adoro trabalhar com qualquer gênero de quadrinhos. Bom, primeiro em nome do Tesouros do Bar, em nome do Diversão Offline, Germana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Em meu nome, eu estou honrado de poder estar recebendo uma pessoa que não só é um nome tão forte no quadrinho, mas que representa tanto no quadrinho, tá? Eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre o começo nesse mundo do quadrinho. O desafio de estar lá, botar a cara, fazer, não só ser uma artista produtiva, mas sim ser uma artista criativa, alguém que pega suas ideias e traz. Como é que foi esse começo, quando a Cecília ainda não sabia cantar? Isso é uma referência para um gibi meu, tá, gente? Quem já leu Só Mais a História de uma Banda pega, porque o nome da banda é Cecília Não Sabe Cantar. Bom, no começo eu tinha bola de fogo, né? Ou seja, eu, como vocês podem ver pelos meus cabelos prata, é a primeira vez que eu vi um quadrinho com mulheres na capa, eu pirei, surtei e falei, eu quero fazer isso. Foi lá nos anos 80, né? E foi quando eu vi os gibizinhos da Elektra, que tinha Elektra na capa, com a adaga sai segurando assim, querendo matar o Demolidor, porque que briga de casal, né? E eu vi a Jean Grey, que era a Phoenix, né? Que vai voltar agora, vocês vão ver bastante com o X-Men 97 e tal. E ela na capa. Só que naquela época a gente tinha pouquíssima representação feminina, né? E é muito importante a gente se ver na capa das coisas e nas histórias, porque você pertence àquilo, você começa a entender que aquilo também é para você, né? E na época tinha tão pouco que 2 vilãs bastaram para mim. Só que hoje, né, depois de mais velha, eu vejo que isso foi muito pouco, porque dentro do Brasil, debaixo da escala de privilégio, eu tô ali logo abaixo dos caras, entendeu? Porque eu sou uma mulher branca, quer dizer, sou lida como branca no Brasil, fora do Brasil eu não sou branca, mas no Brasil eu sou lida como branca. E eu tenho 2 pires clarinhos na cara, né? E além disso, todo mundo me lê como hétero, embora eu não seja. Deus me livre, né? 2024 ser hétero, pelo amor de Deus. Né? Mas é isso. Então, quer dizer, é fácil me ver numa capa, mesmo nos anos 80. Só que para qualquer amiga minha negra, qualquer amiga minha trans, qualquer amiga minha asiática, já não era tão fácil. Mas, bom, o começo foi daí. Quando eu vi aqueles quadrinhos, eu falei, eu vou ter que trabalhar um dia com isso. Demorou anos, tá? A coisa não é fácil. Se não é fácil nem para os caras, vocês imaginem para as meninas. Entendeu? Aí eu fui trabalhar com quadrinhos, mas no backstage da coisa. Eu fui trabalhar com letreiramento, né? Que é aquela coisa de pegar o material que vem traduzido e colocar nos balões, e com diagramação. Ali na Mitos Editora, que produzia coisas para Panini. Nessa, eu comecei a conviver muito com o Joe Prado, que é um super irmão meu, e fui ser agente de quadrinistas brasileiros para os Estados Unidos. Né? Eu ajudava o Joe Prado nesse sentido. Então, um monte de editores que hoje em dia vocês tacam pau, ou que vocês elogiam, são parças meus, são amigos meus.
Só que o meu desenho, ele tem uma pegada mais independente. Então, ele não era um quadrinho, na época, que se encaixaria para o mercado norte-americano. E talvez isso tenha sido a melhor coisa que me aconteceu. Porque em 2013, eu fui no FIC, que é um Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, e o Jorge Pérez, que é um ícone dos quadrinhos, que agora está falecido, ele viu meus desenhos. E ele perguntou: garota, o que você está fazendo fora desse mercado? E aí, eu esqueci que eu falava português e inglês, comecei a chorar na frente do homem, passei uma vergonha, e já voltei de lá, tirando da gaveta tudo que eu tinha e botando a cara e lançando independente na internet. Simultaneamente estava acontecendo todo um movimento de mulheres nos quadrinhos, né? Tinha uma turma em Belo Horizonte chamada Ladies Comics, que eram mulheres que estavam fazendo um catálogo de quadrinistas espalhados pelo Brasil. Porque até então tinha muito aquela pecha de que você era a amiguinha esquisita que andava com os caras, entendeu? E aí você foi descobrindo que não, tinha um monte de mulher produzindo, só que espalhado no Brasil. E aí, de maneira orgânica, a gente foi se apoiando uma outra. Nessa foi entrando a turma LGBT também, porque muitas de nós lá dentro já somos, né? Eu não sei dizer quantas héteros tem no grupo das quadrinistas, mas é bem pouco comparado assim com as lésbicas e as bissexuais, que é o meu caso, né? E aí todo mundo foi se ajudando, entendeu? Então todo mundo que de repente não tinha um apoio na imprensa especializada, porque ela estava muito acomodada falando sempre dos mesmos caras, que já eram bem-sucedidos, e que, eu vou dizer por acaso que eu estou querendo ser fina, tá? Que por acaso eram homens brancos, cis e héteros, né? Aí a gente começou a se levantar e essas imprensa especializada não podia mais não falar da gente, né? Então começou a ter que falar da gente, porque não pagava de desinformada. Nessa um monte de gente foi subindo, um monte de gente foi para as tiras, um monte de gente foi, que é o meu caso, para os quadrinhos mesmo, de histórias contadas, biografia, e o resto é história, o resto é o que está acontecendo agora. Meu Deus. Falei demais, desculpa. Não, a entrevista é com quem? É com você, tem que falar mesmo. E, meu Deus, quanta história dentro de tudo isso. Então, conta pra gente quantos anos você tem de carreira e quantos projetos você já tem lançado até então, até os dias atuais. Cara, fazendo os meus próprios quadrinhos vai fazer 10 anos. Trabalhando com quadrinhos, 20. Né? Eu acho que mais até, gente. Mais, né? A pandemia acabou com a minha memória e a minha capacidade de fazer contas, entendeu? Então, para mim, a pandemia durou 1 ano, 3 meses e 489 anos. Então, eu não sei, tem todo esse miolo aí da pandemia, mas o fato é que, fazendo meus próprios quadrinhos, eu acho que são 10 anos, 11. Não é só mais uma banda de quando? Do final dos anos 90, não é? Não, só mais uma história de uma banda eu lancei na pandemia. Não. Sim. O que você lançou lá atrás? Teve alguma coisa que você lançou mais para trás? Nos anos 90 eu só trabalhava ou com ilustração, ou com agenciamento, ou com... Mas obra tua, a primeira veio em 2013, é isso? Foi em 2013, exatamente. Eu comecei a lançar na internet, e aí eu fui em diversas editoras para ver alguém que queria... Porque foi quando eu tomei coragem por causa do Jorge Pérez. É que você me conhece de antes porque eu desenhei para RPG antes. Então lá no passado eu desenhava então tem uma historinha aí que a Germana não está contando pra gente. Ela fica falando que ela é fora do nicho de jogos, olha, mas a gente vai descobrir. O que você fez de RPG lá atrás? Conta pra gente. O primeiro encontro de RPG da Devir, eu que cometi aquele post que parece um trollzinho carregando uma pizza, só que é um escudo, fui eu que cometi. Aquilo lá no passado. E depois tem um dragãozinho também de um outro encontro que teve no Ibirapuera e tal. E assim, eu trabalhei, nos anos 90 eu trabalhei basicamente com RPG. Lancei também ilustração na Dragon Magazine e tal. Mas de lá pra cá, a minha área mesmo não é quadrinhos, entendeu? Eu flertei com o jogo porque eu sou uma jogadora muito ruim, inclusive. Se eu estiver numa mesa de RPG, você vai ter problemas se você é o mestre. Te entendo. Porque eu esqueço regra, eu faço bagunça, é o caos me ter numa mesa. Eu não desejo para nenhum mestre, sabe? Então, eu não sou dos jogos, mas eu já fiz desenhos para alguns jogos. Eu fiz desenhos para... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquela independente super legal? Hã?
Espírito do Século. Eu desenhei fiz toda a ilustração, a edição nacional são ilustrações todas minhas do Espírito do Século. Mas daí é só aí, gente. Aí de jogos foi só isso mesmo. E eu trabalhei na Glaslit por muito tempo, porque eu tenho 985 anos, entendeu? Então teve uma época que eu trabalhei na Glaslit, então tinha jogos também, mas não é necessariamente de tabuleiro também. Legal, Germana. E, bom, tem toda essa bagagem, né, de trazer a parte da arte, principalmente com muita força, tá? Toda essa história que você está contando aqui pra gente, da dificuldade de entrada, não só, acredito como você mesmo disse, né, que você ainda conseguiu se colocar num patamar que muitas artistas ainda têm dificuldade de se colocar. Tá? Hoje você está num projeto que não simplesmente abre, ele escancara portas nesse sentido, né? Eu queria muito que você compartilhasse esse projeto de hoje com a gente. Vou deixar você falar o nome dele. É um nome simplesmente adorável. Quem não conhece esse projeto, gente, vá conhecer, tá? Eu sou tudo que vocês podem pegar. Eu sou o cara branco, hétero, cis, tudo que pode. E eu sou apaixonado por esse projeto porque ele representa as coisas que a gente precisa entender da maneira que a gente precisa entender. Conta desse projeto pra gente, por favor. Bom, em primeiro lugar, é legal pegar essa piada dele, porque é exatamente isso. Quando a gente está falando, tal coisa, é um pouco mais fácil. E a gente sabe que não é fácil. A gente está num país que não lida bem com literatura, que não é incentivado, né? Mas ainda de fato é um pouco mais fácil do que pra gente. E quando a gente coloca que um homem branco, cis, hétero é mais fácil, a gente não está colocando como inimigo, a gente só está falando assim, a gente está querendo estar no mesmo patamar que vocês, porque a gente junto, se a gente separado a gente consegue produzir tudo que a gente faz, pense juntos, entendeu? Pense a gente indo para cima, pedindo ações de governo, pedindo ações que incentivem a gente, se a gente for uma galera unida na arte. Seja nos quadrinhos, na RPG, nesse sentido. Bom, segura a política, Germana, vamos voltar. Falando do projeto, eu estava num encontro desse Ladies Comics uma vez, a gente estava vendo uma palestra sobre terror. Tem muitas mulheres que produzem horror no Brasil. Eu sou uma delas. Eu adoro contar histórias de terror, né? E adoro desenhar histórias de terror. Não apenas isso, eu não sou uma daquelas que são exclusivas do terror. Como eu comecei falando, eu trabalho com todos os gêneros e eu gosto disso para não enjoar. Mas a gente estava nessa palestra falando de horror, e aí estava a Ana Recalde, que é maravilhosa, é uma roteirista ótima, o que vocês acharem dela, leiam. Estava a Camila Torrano, que é uma ilustradora incrível, que trabalha inclusive bastante com jogos importados. E estava a Bianca Pinheiro, que é super premiada também, ela também é como eu, ela passeia por vários gêneros, falando sobre horror. E era um encontro Ladies Comics, certo? A grande maioria que estava lá, a despeito de ser aberto para todo mundo, eram mulheres. E a gente ficou feliz quando viu uns caras lá no meio também. Pô, que legal, né? Furou nossa bolha. Mas claro que tinha aquele ser, aquela pessoa, aquele homem, não seja esse homem, que ficou chateado que o protagonismo não era dele, entendeu? Então ele sempre vinha com as perguntas capciosas, que ele achava super inteligente, só falava coitado. Aí eu sei que esse homem chega no final e vai para Ana Recalde, que depois do Marcati é uma das pessoas mais gentis do mundo dos quadrinhos, e eu nunca tive essa mulher ficar brava, mas ele foi lá para explicar para ela o que era terror. Aí pronto. Essa mulher deu um esculhambo nele, e a partir daí eu comecei, a gente tem que fazer um gibi de menininha, entendeu? Fazer um gibi de menininha, porque todo mundo acha que a gente só faz coisa infantil ou fofinha, e tudo bem se fizer. Inclusive tem homem ganhando prêmio quando faz isso. Só que se a gente faz, a galera fala, é de menininha. Só que só vai ter terror erótico. Só vamos fazer terror erótico nesse gibi. Só que aí, em vez de a gente estar como a namorada do cara que morre, como uma ferramenta de roteiro que é feita só para estar lá, para dar um start na coisa, a gente vai fazer um gibi de menininha, mudando essa perspectiva. O monstro vai ser feminino, né? Os heróis vão ser queers, a gente vai mudar tudo isso, vai botar
E aí eu comecei a cantar umas amigas e algumas mulheres que já trabalhavam nos quadrinhos, que eu queria trabalhar com elas. As loucas aceitaram, acho que eu sou boa de lero, e aí a gente lançou o primeiro em 2016. Aí a gente ganhou uma HQ Mix e um Ângelo Agostini por ele. Né? Normalmente eu faço assim, eu pego o roteiro de uma artista e desenho de outra, me incluindo nessa, e vou intercalando. E o primeiro foi Gibi de Menininha, historietas de terror e utaria. Olha, né? a criança na sala. Só falei utaria, não falei o resto. né? Aí o segundo, como a gente tinha ganho muito prêmio e tal, e teve um carinho com o nosso gibi, eu adoro faroeste. Porque vocês me desculpem, mas o faroeste é queer, entendeu? Só tinha ator gay fazendo papel de cowboy, todo mundo baba hoje em dia. E é isso, o faroeste é nosso. E eu adoro faroeste. Aí eu fiz para minhas amigas desenhar faroeste e escrever história de faroeste. Saiu um gibi só de vingança, terror e erótico. Né? E aí ganhamos o prêmio de novo. A gente falou, pô, vamos continuar? Vamos. Né? Tá indo. Aí lançamos o terceiro, que é Gibi de Menininha, Contos de Fadas. Sim, eu demorei porque é outra coisa. Mas temos crianças na sala. Né? E aí a gente acabou de lançar esse. Mãe, deixa a criança na sala, eu prometo que eu vou parar de falar. Ô, tadinho. Ele já não está conseguindo parar, tá, gente? Eu espero não ter expulsado a criança. Bateu até a cara no vidro. Oh. Tadinho. Oh, bateu a carinha no vidro. Né? Agora tá permitido, ó. Bom, então agora vai. Todo mundo maior de idade até agora? Se não é, tá quase. Ai, não tá quase, não pode. Deixa eu ficar de boa. Porque é isso, tá, gente? Tem um garoto que ele hoje em dia já é um homem que fala de quadrinhos. Quando a gente lançou o primeiro gibi de Beninho, mesmo os outros gibis, ele ia na minha mesa, toda vez que eu tentar comprar, eu falava, não, só se trouxer a mãe, só se ela deixar. E virou uma piada, e é o Caio Santucci. E ele acabou de completar 18 anos, cara. E aí, quando ele completou, ele veio e comprou os gibis, saca? Ele foi... Porque eu não deixo. Porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu escrevo muito de horror, eu escrevo de erótico, né? Eu escrevo putaria, eu escrevo pornô mesmo. De vez em quando eu quero mostrar que mulher não faz só aquele erótico, cheio de flores, e cheio de... Não, às vezes a mulher só tá a fim de trepar. Beleza? Ainda tem criança na sala. Não, vocês só... isso já podem ouvir. Já não é tão pesado. Já Olha foi. aí, ó. Entendeu? E aí, nessa pegada, nessa pegada que a gente vai... Mas eu não vou deixar alguém menor de idade comprar o meu gibi. Entendeu? Porque, diferente da galera, e me desculpem se eu colocar agora essa divisão, mas diferente da galera de direita, eu não vou ser a pessoa que vai ensinar o que é Golden Shower para uma criança de 12 anos, porque ele falou isso abertamente e a criança foi lá procurar na internet. Então, a gente de fato está mais preocupado com a segurança das crianças, entendeu? A gente de fato segura isso. Então, eu vou falar tudo que possa ser considerado tabu, mas para adultos. Então eu seguro mesmo. Teve até uma vez, foi muito legal, que teve um rapazinho na CCXP que veio comprar um gibi meu. Eu falei, não. Ele, mas eu acabei de comprar o John Constantine. Eu falei, não, volta com a mãe. Aí ele voltou com a mãe era gata, eu queria chamar ela para tomar um café, mas não chamei porque eu sou profissional. E ele levou o gibi. É isso. A mãe deixou. Posso fazer um adendo? Eu acho isso muito necessário, de tipo, além de ter essa classificação indicativa, né, nos gibis, você mesmo, como dona do negócio, como produtora, ter essa noção de tipo, poxa, eu não vou deixar. Não, mas se você trouxer um responsável, aí tudo bem, aí você fala com o responsável, mas sendo menor de idade, eu achei isso incrível de você realmente não deixar comprar. Mas todo mundo da área de quadrinhos independentes vai ter esse tipo de comportamento de modo geral. Então, precisa disso. Precisa. E é uma coisa que eu acho legal, porque a gente não pode invadir a educação que alguém está dando em casa, entendeu? Se essa criança conseguir, porque, por exemplo, eu consegui uma Valentina quando eu tinha 14 anos de idade, né? Mas, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade, ainda mais porque eu não sou mãe, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado grande, porque eu não sei o quanto vai atrapalhar uma amiga minha que é mãe, uma irmã minha que eu nem conheço, mas que é mãe, entendeu? O quanto ela quer ter um tempo de chegar e explicar as coisas para as pessoas. Então,
Tem que tomar cuidado. Até porque eu trabalho muito com humor. Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter um discernimento legal para ler, para não, sei lá, interpretar tudo errado. Com certeza, isso que você faz é um favor, né, ao mundo, à educação. Eu queria saber, não sei se você pode estar contando pra gente, né, sobre projetos futuros, pelo menos se já tem ideia, se já tem datas de lançamento, o que vem por aí. Bom, o Laudo e o Marcati, a gente segue fazendo homenagem, que é um gibi que a gente começou a fazer na pandemia, porque a gente estava com saudade uns dos outros. Então a gente a gente se junta e na época da pandemia não, era só online, a gente escolhia uma palavra e cada um desenvolveu uma história. A minha é uma novelinha queer, né? Ela se passa no final dos anos 50, com 2 casais, que para a sociedade são 2 casais heteronormativos, mas na real são os 2 caras que estão juntos e as 2 mulheres. É um casamento lavanda, é como eles faziam para sobreviver ali naquela época, né? E tinha muito casamento lavanda nessa época. E aí a gente vai fazer o set agora, mas a gente está discutindo o formato do novo homenagem, já que acabou a pandemia, está todo mundo com prazo na raba, entendeu? Para entregar a página. Eu estou aqui, estou pensando em páginas que não estou desenhando, mas estou feliz que eu posso respirar. Né? E aí a gente vai pensar num outro formato, se ele vai ser anual, se a gente vai pegar esses personagens que tem uma sequência para separar numa outra edição, né, só desses personagens e criar outros para serem só anuais e tal, é isso. Fora isso, o gibi de menininha também vai ter um próximo, a gente já está com os roteiros prontos, dessa vez a gente vai fazer, por enquanto o nome de trabalho é Vira-Vira, a gente ainda não decidiu se vai ser isso, porque de um lado vai ser lobisomem, histórias de lobisomens, do outro vão ser histórias de vampiros, né, então vão ser histórias mais 18, obviamente. Já estão os roteiros prontos e a gente vai começar a distribuir para as desenhistas também, né? E a ideia é de lançar no final do ano na CCXP. Fora isso, eu tô fazendo um gibi no ar, mas eu não sei, eu quero que saia para a PocCon, que é um encontro de publicações e artistas LGBTQIAP+, que tem em São Paulo, que é um encontro maravilhoso, é gratuito, por favor, estejam todos convidados, é muito legal, inclusive dá para levar criança, porque todo mundo coloca indicação nas publicações, então dá para vocês vão achar muita coisa legal lá no material, fofinha e de fandom, bacana. E o que tô querendo lançar lá, mas não sei se vai dar tempo, é o Lantejola Opaca, que é uma história no ar, de detetives, mortes, tiroteios, sexo, papapá, gay. Então, em vez de uma fêmea fatale, eu tenho um macho fatale, causando todo o problema e toda a solução lá. E fora isso, eu estou trabalhando em 2 adaptações, mas essas eu não posso contar porque tem contrato. Aí só depois que eu posso contar. Você dorme alguma hora, Germana? Não, eu tomo muito café. Aí o olho treme, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para Germana Viana? Não tenham vergonha, pode fazer, gente. Perguntas, pessoal. Cobrimos tudo assim. Só levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha. Não, tá todo mundo tímido ou ninguém quer fazer. Germana, foi muito impacto assim, é o que eu falei. Eu gosto de trazer, gente, artista desse calibre para cá, para ver essa carinha de vocês aqui no auditório. Do impacto que trazer um artista que fala o que todo mundo tem que ouvir, que todo mundo precisa ouvir, que todo mundo sente que deveria ser falado, mas poucos artistas. Eu vou fazer um desabafo pessoal, aproveitar, Germana, desculpa tomar um minutinho do seu tempo. Oxi. Eu fui pesadamente criticado por algumas pessoas por estar escolhendo a presença dessa artista aqui. Eu não me arrependo um minuto de trazer ela, porque eu sei que ela vai trazer o impacto que a gente precisa para falar. Tá certo? É que eu sou perigosa. Germana, muito obrigado de verdade, em nome do Tesouros do Bardo, de Diversão Offline, por ter separado esse tempo para estar vindo visitar Campinas, para ter esse bate-papo com a gente. Obrigada, gente. Germana Viana. Que ficaram aqui, muito obrigada. Antes da gente finalizar, por favor, conta pra gente aonde a gente pode te encontrar, ver os seus trabalhos e dar um recadinho final pro pessoal que tá aqui. Gente, eu tô, na maioria das redes sociais, eu tô como Germana, _, faz gibi.
tudo junto, tá? Tô no Twitter, chore Elon Musk, porque pra mim é forever Twitter. Eu já devia ter saído de lá, mas é onde eu morava sempre, ele acabou com o meu bairro, mas tô lá. Tô no Blue Sky também, tô no Instagram. Eu só tô um pouco menos no Facebook, porque o Facebook me dá muita preguiça e ele é feio. É muito feio, né, gente? Foi mais bonitinho, tá feio demais. Aí eu fico um pouco lá. Mas todo o resto eu tô lá. E eu não tô no Twitch porque eu tenho mais, né? Depois dos 30 ninguém sabe mexer no Twitch, entendeu? É isso. E Agora eu sim. quero pra vocês, obrigada. E recadinho se você gosta de fazer gibi, quer fazer gibi, faça. Não tem um momento para você estar pronto para fazer qualquer coisa. Não tem idade certa, não importa se você é jovem ou velho, entendeu? Só importa você começar, porque pronto a gente nunca vai estar, porque arte a gente vai estar sempre chegando mais perto do que a gente queria ser. É isso. Agora sim, muito obrigada! Obrigada. Obrigada pela entrevista, viu? Foi ótimo.